Ao vivo. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma terça jurídica promovida pela ABONG. Gostaria de saudar todo mundo que tem nos acompanhado, seja nas transmissões ao vivo ou assistido os programas que ficam disponíveis no canal da ABONG no YouTube. É sempre um prazer estar aqui renovando os debates jurídicos de gestão que são de interesse das organizações da sociedade civil no Brasil. Eu sou Henrique Frota, do Instituto Polis, componho o GT Jurídico da ABONG. Estou aqui hoje com a Helena Duarte, assessora jurídica do Escritório Nacional da ABONG, e temos o prazer de receber duas convidadas muito especiais. Já já eu as apresento, né, de maneira mais completa, mas já anunciando, né, a alegria de estarmos aqui com a Paula Estorto e com a Fátima Nascimento, para tratar conosco de, digamos assim, nós estamos abrindo um ciclo muito importante para as organizações da sociedade civil para tratar do compliance e de como essa palavra, né, ainda não tão conhecida no nosso campo, se aplica às nossas organizações, como que as organizações podem se organizar para cumprir procedimentos, normas de adequação, tanto no que diz respeito a práticas financeiras, contábeis, mas também a questões éticas, né, no seu cotidiano, como que essas organizações podem se adequar a exigências cada vez maiores, que não só estão presentes na nossa legislação, mas também nas nossas instituições parceiras, apoiadoras, né, seja da cooperação internacional, fundações nacionais, institutos que apoiam os nossos projetos. Então, hoje abrimos com esse tema importantíssimo de compliance e de como, eu diria, as organizações da sociedade civil, que em geral estão num polo demandante por transparência, por acesso à informação, também precisam se enxergar no polo demandado, né, em relação à transparência do que fazem, à informação do que fazem. Então, hoje, o título, né, da nossa divulgação foi Transparência e Acesso à Informação, mas nessa perspectiva do compliance, das organizações sendo demandadas a prestarem à sociedade, ao poder público, a parceiros e parceiros, informações sobre aquilo que realizam, sobre os recursos que movimentam, sobre suas normas éticas de conduta. Então, com isso, hoje, com muito prazer, abrimos essa rodada de terças jurídicas tratando de questões relativas ao compliance. Então, eu queria dar as boas-vindas à Helena. Helena, como sempre, tem estado aqui conosco nas terças jurídicas e feito um trabalho muito importante, que é o de recebimento de dúvidas, de questões das organizações da sociedade civil e orientação jurídica. Então, Helena, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Bom dia, né, e boa tarde, boa noite. Não sei também quem vai assistir esse vídeo depois, né? Mas muito obrigada, Henrique. É um prazer para mim estar aqui, né, em nome da BONG, como advogada da BONG, saudar a presença da Fátima e da Paula, que aceitaram o convite de estar com a gente hoje, para debater esse tema que é muito importante. A nossa ideia é hoje começar entrar nesse tema sobre a transparência, fazer uma série de lives sobre isso e também trazer convidados e convidadas que são mais especialistas do que nós sobre esse tema. Por isso, muito importante que a Fátima e a Paula estarem aqui para nos ajudar a entrar nesse debate, que muitas vezes, né, as organizações têm muitas dúvidas, o que é compliance, como que a gente faz, o que a gente tem que fazer. Então, muitas dúvidas principistas, né, que começam e acho que depois existe todo questões jurídicas que as organizações se esbarram nesse tema, por isso optamos por entrar a fundo nisso, então fazer mais de uma live, né, uma terça jurídica sobre esse tema para que a gente possa esmiuçar aqui, como a gente já fez com vários outros temas. Para não me alongar, eu queria fazer aqui a divulgação do nosso atendimento jurídico. Ele segue desde o ano passado, de março. Para quem quiser, tiver alguma dúvida, a gente atende muitas organizações que têm dúvidas pontuais, mas também que estão passando por uma situação complexa, alguma situação ou de insegurança jurídica,
ou mesmo a organização está passando por uma ameaça jurídica, uma situação de perseguição, uma situação que está um pouco muitas vezes as organizações não veem saída, né? E a assessoria jurídica da Bong é justamente para tentar encontrarmos juntos essas saídas, tanto de tentar esclarecer as dúvidas, mas pensar quais saídas que as organizações podem ter quando estão numa situação de insegurança jurídica. Então, para quem quiser nos procurar, tem 2 caminhos, ou pelo site, a gente tem lá no que fazemos, no site da Bong tem a área da orientação jurídica, que lá você pode encontrar todas as nossas cartilhas que a gente já produziu, foram 4, e também o link para o atendimento jurídico através de um Google Forms. Ou quem quiser escrever direto, pode escrever para o e-mail, que é o jurídico@bong.org.br. Então, tem essas 2 formas de chegar até a gente. E quem estiver passando por uma situação, uma dúvida, como eu disse, pode nos procurar, que a gente vai tentar auxiliar com todo o nosso conhecimento jurídico. Também o que a gente não souber, a gente tenta ir atrás para responder e para auxiliar as organizações. Acho que é isso. Depois eu faço algum comentário. Muito obrigada, Henrique. Obrigado a você, Helena, e também lembrar que esse serviço, né, que a Bong proporciona, ele independe de serem associadas ou não às entidades que buscam, né, qualquer organização, ou até coletivo, muitas vezes, que não se institucionalizou e que tem alguma dúvida sobre estatuto, algo do gênero, procedimento, pode buscar. Sem prejuízo, evidentemente, de uma assessoria jurídica especializada, né? O serviço da Bong, ele, por exemplo, não atua no litigioso, no contencioso administrativo, nem no judicial. Então, é um serviço mais de esclarecimento, digamos assim, de tirar dúvidas, mas é importante também que as organizações sempre busquem nos seus territórios advogados e advogados que possam atuar a partir dos seus casos específicos e que façam aí a melhor assessoria jurídica possível, né, para que tenham também o melhor encaminhamento das suas demandas, tendo em vista que algumas delas exigirão, né, em razão de um grau de conflituosidade, podem exigir alguma demanda administrativa ou judicial, né? Mas eu acho que o simples fato das organizações não terem nenhum conhecimento, às vezes, sobre uma questão jurídica, podermos contar com esse serviço da Bong já resolve boa parte das questões, né? Algumas delas são, de fato, questões que o atendimento já consegue auxiliar as organizações. Então, super obrigado, Helena, por estar liderando esse trabalho. Bom, como eu disse para vocês, hoje temos 2 convidadas muito especiais, a Paula Estorto, que é advogada, que já conta com mais de 20 anos de experiência em assessoria jurídica para organizações da sociedade civil. A Paula é uma advogada, assim como suas colegas e seus colegas no escritório, bastante especializadas em organizações da sociedade civil. A Paula é mestre em Direito pela Universidade Federal de São Paulo, é professora do COGEA e da PUC de São Paulo, nos cursos de especialização e extensão sobre a gestão das organizações da sociedade civil e a Lei 13.019 de 2014, que é a nossa lei que regula as parcerias entre as organizações e o poder público, né, conhecida como Marco Regulatório das OSCs. Desde 2000, a Paula é pesquisadora associada do NEATS, Núcleo de Estudos Avançados em Terceiro Setor da PUC de São Paulo, e ela é sócia do escritório Sazi Bechara Estorto Reicher Figueiredo Lopes, advogados. Então, muito obrigado, Paula, por você estar aqui conosco. Já já eu te passo a palavra, porque aí você já pode introduzir, não é, as questões de compliance e explicando para quem nos acompanha o que isso significa, de onde que vem essa palavra, essas obrigações, né? Mas antes queria também já abraçar e agradecer a Fátima Nascimento, a nossa segunda convidada especial. A Fátima é graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador. Ela foi supervisora de programas e projetos da SESI de 2000 a 2004, coordenadora executiva da ELO,
de 2007 a 2015, conselheira fiscal do Gambá, Grupo Ambientalista da Bahia, e membro do coletivo de estudos da conjuntura do Espírito Santo. Atua como consultora na área de PMA, né, Planejamento, Monitoramento, Avaliação, e também na área de gestão, junto a organizações da sociedade civil no campo de direitos humanos. Então, vocês veem pelo breve, e é um brevíssimo mesmo, né, bem resumido, currículo das nossas convidadas, que são pessoas especializadas, que estudam o campo das organizações da sociedade civil e que, sobretudo, atuam há muitos anos diretamente assessorando organizações da sociedade civil, o que certamente faz com que elas sejam extremamente qualificadas para abrir essa nossa rodada de live sobre os temas relativos à compliance. Muito obrigado a ambas. Queria começar com a Paula, pedindo para que ela nos apresente um pouco qual é o panorama, né, dessa questão hoje, né, o que está colocado para as organizações em termos de responsabilidades nesse campo. E o que é exatamente compliance, né, Paula? Acho que, às vezes, as organizações até têm já práticas, já adotam ritos, já têm políticas específicas, mas não nomeiam isso como compliance, né? Então, como que as organizações identificam, né, o que significa compliance? Bem-vinda. Oi, Henrique, obrigada. Obrigada, Helena, também, pelo convite, por estar aqui. Prazer estar hoje aqui com a Fátima, conversando um pouco sobre esse assunto que é tão importante para as organizações. E antes de entrar na sua pergunta, eu queria dizer que eu sou espectadora das terças jurídicas, gosto muito, e sou uma grande entusiasta da iniciativa, né? Então, eu queria mesmo parabenizar vocês por estarem à frente desse projeto, né? E eu acho que esse aspecto do esclarecimento, de levar informação jurídica de qualidade para as organizações da sociedade civil é muito importante, né? E muito necessário. E não só para as organizações, mas para a sociedade em geral, né? Então, para os operadores do direito em geral, para os alunos da faculdade de direito, e essa é uma militância pessoal minha também, né? Então, é um prazer estar aqui, enfim, em parceria com a BONG, Polis, Instituto Pro Bono, né, que são organizações de referência sobre esse assunto no Brasil e com as quais eu já tive a oportunidade também de colaborar em diferentes momentos, sempre nesse viés, né, de buscar estruturar, compartilhar mais conhecimento jurídico de qualidade para os gestores, para os advogados, né, para os operadores do direito nessa área. No NEATS, que é o Núcleo de Estudos Avançados de Terceiro Setor da PUC de São Paulo, que eu ingresso, a gente desenvolve várias iniciativas nesse sentido também. Então, temos, dentre toda a programação, algumas encontros sobre questões jurídicas também, que o propósito é esse, né? A gente costuma trazer, às vezes, alguém do poder público para debater, para avançar em alguns aspectos. E também a gente desenvolve conteúdos voltados à docência relacionada a organizações da sociedade civil. E depois eu vou passar o link para vocês aqui. Eu queria destacar, no fim do ano passado, a gente estruturou 3 cases, né, para trabalhar em sala de aula sobre temas que são super importantes e estruturantes para as organizações. Um é os estatutos, né? Então, ele é um caso concreto que vem com informações para os alunos, para os professores. Então, qualquer professor pode, com esse material, preparar uma aula, e são metodologias já testadas, né? Então, enfim, eu acho que dá para seguir com algum nível de autonomia e sucesso, né? Então, um é sobre estatutos de organizações da sociedade civil, o outro é sobre parcerias com organizações da sociedade civil. Inclusive, a gente usou um caso concreto que chegou a nós no escritório e que a BONG também teve um posicionamento público bem importante, que era uma situação que o BNDES estava exigindo uma declaração que os dirigentes de organizações assinassem. Então, aí numa
pílula de criminalização das organizações e dos dirigentes, né? E trabalhando isso com um pouco mais de profundidade juridicamente. E um terceiro caso é sobre a questão do controle estatal sobre as organizações, né? Então, a gente trabalhou também aquela questão da medida provisória 870, que quis instaurar um monitoramento público, estatal das organizações da sociedade civil, e também fazendo todo o histórico das ações da plataforma Miroski, do Pacto pela Democracia, dos centros de estudos especializados que produzem conhecimento e que ajudam a formar esse caldo tão importante para os assuntos. E isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é compliance, né? Então, entrando um pouco mais aí na sua pergunta, enfim, o que é essa palavra que está tão na moda, né, que a gente ouve tanto, que vem do inglês, né? Então, do verbo to comply, que é estar conforme, né? Então, eu costumo traduzir compliance como conformidade, né? Então, são todas as questões e ela tem um espectro amplo que tem relação direta com a conformidade da organização, né? Hoje em dia, em especial o universo empresarial, a gente encontra uma abordagem e cursos, né, muito de o compliance trabalhista, o compliance tributário, o compliance ambiental, o compliance financeiro, né? Então, é também uma terminologia que abarca um pouco a ideia de métodos, estruturação, né? Até os ISO, né? Que acho que nos anos 90 se falava muito, né? Nas certificações, que também são instrumentos importantes, sem dúvida, para essa conformidade, dependendo da área em que a empresa ou a organização atua, né? E me remete também até a própria ideia da responsabilidade social, né? Então, eu lembro também, quando eu comecei a atuar na área ali no fim dos anos 90, o tema estava muito abrangente, né? E a gente trabalhava muito também a responsabilidade social das organizações com relação aos seus colaboradores, ao meio ambiente, ao governo, à tributação, né? Então, por que eu lembro disso? Porque a gente encontra também na literatura de gestão, em especial, esse conceito de que interessa ao compliance tudo que pode colocar em risco a reputação da organização, né? Então, aí a gente ganha um olhar que é muito amplo, né? Então, ele, sem dúvida, é jurídico, mas ele é também de posicionamento, de comunicação, de procedimentos, né? Então, não adianta eu ter um código maravilhoso e processos internos muito bem estruturados se o meu funcionário de atendimento lá na ponta não sabe que a minha empresa é acessível, né? Que eu não vou negar a matrícula para um aluno cadeirante, né? Que eu tenho a capacidade de receber e prestar contas e dar transparência das minhas informações. Então, o treinamento, a gente vai ver aí, é um dos pilares, né, também dessa questão. Então, realmente é um olhar que é amplo e que busca captar no meio, né, no ambiente, os riscos e a situação em que a organização está inserida, mas também trazer para os procedimentos internos e conseguir balizar dentro de cada organização a melhor forma de trazer essa conformidade, né? E quando nós falamos de organizações da sociedade civil, o tema da transparência, ele é fundamental, né? E aí eu até costumo dizer, independente de receber recurso público, do que for, por quê, né? E aí isso está muito ligado ao conceito civil mesmo, do que é ser uma entidade sem fins lucrativos, né? Uma entidade sem fins lucrativos é aquela que todo o seu superávit, o chamado lucro, é destinado para a sua finalidade, para suas atividades, né, de interesse
público aí no universo das OSCs que a gente está conversando. O que isso significa dizer? O que é o lucro? O lucro é o resultado de duas variáveis, receita e despesa, né? Então, para eu conseguir cumprir essa cláusula que orienta a minha atividade, eu tenho que minimamente conseguir demonstrar quais são minhas receitas, qual é a minha despesa, porque o lucro é o resultado dessa variável, né? E eu presto contas a quem? Aos meus associados, aos meus doadores, né? Então, quem faz uma doação para uma organização que tem uma finalidade ali de interesse público, essa doação já vem com a carga de que o recurso vai ser utilizado para a finalidade. Claro, não é um recurso carimbado ali, né, como de repente um recurso público ou que tem uma finalidade específica, mas a finalidade maior é o uso para aquelas atividades. Então, por isso, prestar contas faz parte da existência de uma entidade sem fins lucrativos. Claro, o tipo de recurso que ela acessa, a natureza dos contratos que ela firma, vai determinar o grau de prestação de contas, o quão ampla deve ser, ou eventualmente pode ser mais restrita ali ao seu ciclo de associados ou eventualmente de doadores, né? Então, esse eu acho que é um assunto muito importante, e o universo das OSCs ele é muito grande. Então, sempre quando a gente fala em organizações da sociedade civil, temos que pensar na proporcionalidade, na razoabilidade, né? Então, a regra que serve para um, muito provavelmente, não serve exatamente para o outro, porque as organizações têm esse tipo de questão, né? Então, no compliance se fala muito em follow the money, né? E o follow the money tem a ver também com a regra, com que condição esse dinheiro entra, né? Isso tem tudo a ver com os procedimentos que eu vou estruturar para garantir que ele cumpra as finalidades, né? Então, é um trabalho que ele tem uma complexidade, porque ele vai ser necessariamente transversal, envolver várias áreas da organização, e ele tem que situar em termos de proporcionalidade o tipo de regra que eu aplico ou não, né? E também nunca dar um passo maior do que a perna, né? Então, eu costumo dizer, vamos aproveitar a oportunidade de pensar em compliance, em regras de transparência, prestação de contas pública da organização, para fazer essa calibragem, né? E entender também como as práticas que eu já tenho, porque eu não tenho dúvida, as organizações têm práticas consolidadas voltadas a isso. Muitas vezes elas não fizeram o exercício de formalizá-las, de avaliar criticamente se aquela prática que eu uso para alguns projetos serve para a organização inteira ou se eu vou precisar fazer adaptações e adequações na hora de escrever essa norma, né? E o que a gente verifica também é que cada vez mais o tema do compliance tem sido exigido, consta como cláusula contratual pelos próprios financiadores, né? Então, quando a organização recebe o recurso, ela se compromete a ter uma política, né, em geral, até pela própria lei anticorrupção, que é a lei que no Brasil inaugura de uma maneira mais formal o tema do compliance, que é de 2013, né? Ela estabelece ali a questão de ter um código de ética e conduta, um canal de comunicação, treinamento para os colaboradores, e aí uma série de questões, né? Então, eu queria situar que esse é um tema que ele vem também como decorrência de uma legislação internacional, né? Então, existem convenções interamericana, na própria Organização dos Estados Americanos, da ONU, sobre o tema, né, do combate à corrupção, e a partir daí os países firmaram o compromisso de ter normas locais sobre o assunto. Então, a gente vai encontrar
essas normas regionais, americanas, brasileiras, que se conectam e todas vão mais ou menos na mesma direção. Um ponto importante dessa legislação anticorrupção é que ela foca na responsabilidade da organização, da pessoa jurídica, né? Então, porque existe esse diagnóstico. Uma das dificuldades de punir corrupção é que a prova da ação dolosa do indivíduo, ela nem sempre é fácil, né? Mas é possível constatar que o indivíduo atuou numa organização cujo ambiente proporcionou que ele agisse daquela forma corrupta, improba, né, inadequada. Então, a legislação vem nesse sentido, de não punir o indivíduo, mas de punir a organização, a pessoa jurídica, né? Então, se não existem controles adequados, proporcionais ao tipo de atividade, treinamentos, cuidados, políticas, formalizações, a gente assume a premissa de que aquele ambiente proporcionou o desenvolvimento de práticas pouco adequadas, né? Então, possibilita a aplicação de multas e de penalidades, né, na lei anticorrupção relacionada a isso. Então, o que a gente fala que é a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, né? No Brasil, a gente tem, então, a lei anticorrupção, que é de 2013, que é um marco importante. Quando a gente fala da questão da transparência, então tem essa legislação geral que é até o próprio Código Civil, né, e as normas contábeis aí também sobre a forma, a maneira de formalizar essas organizações que vão impor obrigações de publicidade das informações. A gente tem a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que se aplica aos órgãos públicos, mas também se aplica às organizações da sociedade civil que recebem recursos públicos via parcerias, né, que gerenciam recursos públicos. Temos a própria Lei 13.019, o MIROSC, que também traz obrigações de transparência e informação pública sobre dados das parcerias. E, mais recentemente, uma lei muito importante também que impacta aí é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, em termos de marcos jurídicos, esses são os mais importantes. Temos também marcos que eu chamo mais de políticos, que vai passar pela legislação antiterrorismo, Lei de Segurança Nacional, que informa muito também o atual momento político que a gente vive, em que se verifica uma maior criminalização dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil e também uma restrição, ou enfim, né, uma intimidação do direito da liberdade de expressão, né? Então a gente sabe que isso acontece com os indivíduos, mas acontece também com as organizações ou com suas lideranças. Então, claro que hoje em dia, quando se fala em compliance, tem que se olhar para o ambiente político institucional em que as organizações atuam e pensar, a partir de toda essa legislação, as melhores formas de conduzir as atividades e internalizar os procedimentos nesse sentido. Eu acho que, como panorama geral, eu queria trazer esses principais aspectos e aí, depois, no diálogo, eu trago mais algumas complementações também. Obrigada. Eu que agradeço, Paula. Acho que já temos aí um ótimo panorama disso que você própria colocou, que o compliance é conformidade em amplo aspecto, né? Tem um espectro muito variado de circunstâncias, situações, temas que cercam as organizações da sociedade civil. E é interessante porque, de alguma maneira, dialoga com todo esse nosso ciclo de terças jurídicas, porque, de alguma forma, querendo ou não, quando nós falamos como que as organizações precisam se adequar em relação à incidência tributária, como que as organizações precisam se organizar em relação à sua folha de pagamento,
se o voluntário tem termo de voluntário assinado, se o prestador de serviço tem o contrato. Isso também faz parte de uma conformidade num certo campo, né, de relações jurídicas que estão inseridas dentro do compliance. Mas é muito mais do que isso, né, Fátima? Então, eu queria agora passar a palavra para você também, para a sua saudação e também como que você enxerga a aplicação concreta do compliance no cotidiano das organizações da sociedade civil. Bem-vinda. Seu microfone está fechado, Fátima. Sempre. Obrigada, Henrique. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui com Paula nessa jurídica. Tenho acompanhado algumas, não todas, mas acho a iniciativa muito interessante. Eu também estou aqui em função, né, o convite muito em função de um curso. Eu sou de uma organização que é membro da BONG, chamada ELO, e nós lançamos agora no mês de abril um curso à distância sobre a temática, né, de introdução ao compliance para organizações de sociedade civil. Ele está ainda limitado a um grupo de parceiros de uma agência de cooperação internacional, mas estamos pensando no futuro em abrir a possibilidade de estender para outras organizações também esse curso, né? Eu queria começar assim citando, viu, o Ailton Krenak, né? No Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele tem uma frase que acho que significa muito para a gente, que ele diz o seguinte, que há por toda parte pequenas constelações de gente que dança, canta e faz chover, gente que ajuda a suspender o céu, né? Falando sobre a crença, né? A crença dos povos originários na queda do céu, e como, né? Como os povos originários também trabalham e atuam no sentido de garantir, né? De garantir o céu suspenso, né? E eu trago isso para o campo das nossas organizações também, né? Como nós somos importantes, como as nossas organizações da sociedade civil são importantes, né? Para poder garantir, né, o Estado de Direito, garantir democracia, garantir, né, políticas públicas que garantam, né, que assegurem direitos para as populações excluídas. Então, é a partir desse universo, né, que a gente está trabalhando também, como é que, então, que o compliance entra, né, entra nas nossas vidas, né, como que ele contribui para que a gente continue sustentando, né, sustentando o céu. Eu queria abordar quatro questões muito rapidamente, né, que é por que adotar medidas de integridade, né? Acho que Paulo e Henrique já sinalizaram, né? De onde vem e por que é importante estar em conformidade. E tem tem alguns autores que dizem, bom, uma tradução simples de conformidade é fazer a coisa certa. Então, ela vem no sentido de que as organizações devem buscar o máximo possível fazer a coisa certa que está respaldada no marco legal, que está respaldada, né, na cultura daquela organização, que também é um elemento super importante aí para a conformidade, né, em que medida as atitudes que aquela organização, que as pessoas daquela organização têm, são compatíveis com os valores, os princípios que aquela organização adota, né? Então, além também de um outro elemento super importante, né, desse do porquê, né, por que adotar as medidas de integridade, lembrada para o Henrique, que é o fato de muitos dos financiadores hoje, né, eles estão demandando, né, para efetivar, né, apoios, para efetivar parcerias, que as organizações estabeleçam, né, ou explicitem, ou normatizem, enfim, as suas práticas de conformidade. Né? Isso porque as nossas organizações, né, somos organizações de direitos humanos, que, né, temos um considerável patrimônio moral e de respeitabilidade na sociedade,
mas isso não nos isenta de tentativas tanto de criminalização, né, externa, como também não nos blinda, né, de falhas nos nossos próprios sistemas de controle, né? As falhas nos nossos sistemas de controle, elas abrem brechas para situações que, embora muito, né, eventuais, infelizmente, né, a gente tem aí esse patrimônio moral que, né, mas, né, é possível de ocorrer também no nosso ambiente de trabalho, né? A partir daí, né, a legislação ela indica a necessidade de estabelecimento, e as agências também em geral, né, os financiadores, sejam eles nacionais ou internacionais, eles estão demandando também a existência de um programa de integridade, né, que consiste basicamente, né, num conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, né, e na aplicação de um código de ética e de conduta, né, bem como de políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, sanar, né, possíveis desvios, como fraudes ou irregularidades diversas, né, ou mesmo irregularidades do âmbito, eu diria, aí do descumprimento da própria cultura organizacional, né. Recentemente, né, mais recentemente, nesses últimos 3 anos, creio, 2 estados, né, o Rio de Janeiro e o Distrito Federal, né, também passaram a adotar, tem decretos, né, estaduais, colocando como condição para estabelecimento de parcerias com organizações da sociedade civil a existência de um programa de integridade também, né? Um programa que dê conta de atender a mostrar, né? Mostrar que a organização ela está atuando, né, com base em programas de controle interno, né, que minimiza, né, pelo menos minimiza a ocorrência de algum ato inadequado, né, no uso dos recursos, nas relações entre as pessoas, né? Nesse sentido, quais são as áreas que merecem atenção, né? Acho que a gente, né, sempre trabalha muito com a questão dos controles financeiros, é uma área muito importante, né, de se olhar para ela, em que medida nossas organizações elas dão conta efetivamente de garantir, né, mecanismos de controle na gestão dos recursos, né, desde do uso concreto dele, de os procedimentos, quais são os procedimentos de compra que a organização adota, se a organização está cumprindo aquilo que normalmente os nossos estatutos indicam, né, de que o recurso deve ser gerido pelo menos por 2 pessoas, enfim, né, uma série de mecanismos aí que garante que os recursos estão sendo bem geridos, né? Mas também não é só isso, né? Outra área de muita importância é a gestão de pessoas, né? Como é que se dão a relação, né? A gestão de pessoas, e aí não falando apenas nas pessoas da organização também, mas como é a relação, né, das pessoas da organização com o público, né, com fornecedores, com parceiros de modo geral, né? Então, como é que para evitar nesses campos também, né, possíveis conflitos de interesse, em que, né, os interesses pessoais se choquem com os interesses das organizações, também é um campo aí muito importante de trabalho, né? Da comunicação, né? A comunicação ela ganha força agora também, né, com a entrada em vigor da LGPD, né, de que maneira, né, você comunica e de que maneira você, né, utiliza os dados pessoais colocados à disposição da organização, né, no trabalho, e qual a segurança que a organização tem em relação a não só ao uso, mas também à guarda desses dados, né? E aí a gente está falando, né, dessa comunicação tanto analógica, né, vou chamar assim, mas também da comunicação digital, né? Da documentação e do arquivo dessa, né, da documentação da organização, ele está em meios seguros, né? Que segurança nós temos disso, né?
acho que questões importantes também, assim, que merece muita atenção nesse espaço, em que medida também os órgãos as instâncias, os organismos internos da organização, né, eles funcionam de uma maneira democrática, né, se você está né, se tem uma colegialidade aí, né, de forma a evitar a apropriação, né, das organizações por uma pessoa, né, ou por determinadas pessoas, né? A transparência nas relações, como já foi dito, né? E o cuidado com o patrimônio, né? O patrimônio da organização, ele não é só material, né? Ele é também imaterial. Você tem aí todo, né, todo o saber que construído ao longo, né, das nossas existências como, né, um patrimônio muito importante a ser preservado, né, e que dá também esse nosso patrimônio material, ele também assegura e muito a nossa identidade institucional, né? Mas como é que nós podemos fazer para que, né, para poder garantir estar em conformidade, né? As próprias, né, como o conceito dele é um conjunto de ferramentas e instrumentos, e aí a gente entra no terceiro ponto, que é exatamente, né, quais são as ferramentas importantes de integridade nas nossas organizações, né? E normalmente falamos normalmente de muitas políticas, né, das políticas de política de compras, política de fraude, política de contratação de terceiros, né, políticas ambientais, políticas de, né, para evitar assédio, né, assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho, enfim, né, de todo aí um arcabouço de legislações internas da própria organização, né, que estão respaldadas, né, na legislação do nosso país, né, em relação a essas áreas. Mas tem duas dessas ferramentas que são, eu diria, essenciais hoje quando se fala em um programa de compliance, né? A primeira delas é o canal de denúncia, né? A gente tem ouvido falar muito de canal de denúncia, né? As farmácias hoje, né, que pedem logo nosso CPF, elas estão lá divulgando e colocando o canal de denúncia à disposição, mas as empresas também. E em 2020, o Elo fez uma pesquisa, né, junto a um grupo de organizações parceiras, né, com 36 organizações que participaram desse processo. Na verdade, não foi uma pesquisa, né? A ideia era disponibilizar um questionário de autoavaliação no âmbito administrativo, financeiro, né, e contábil para as organizações parceiras, para que elas próprias, né, pudessem se autoavaliar, né, como que estão as suas práticas internas, pensando no controle, na transparência, enfim. E nos surpreendeu, né, que de um universo de 36 organizações, apenas 3 possuíssem um canal de denúncia integralmente adequado, né? Outras disseram que fizeram tentativas nesse sentido, mas que não tiveram muito sucesso, e 27 organizações que sequer, né, tinham implementado alguma ação nesse sentido, né? Esse é um dado, eu diria, preocupante, porque essa tem sido, né, uma demanda, em geral, dos convênios atuais, né, de cooperação com as organizações, né, a necessidade de dispor de um canal de denúncia, né? Esse canal de denúncia ele é, né, importante, né, para esse bom posicionamento social da organização, né, e também para que ela possa estabelecer uma política justa, né? Então ele é muito importante. O que é esse canal de denúncia, né? O canal de denúncia é um meio, né, de comunicação, né, que pode ser um e-mail, que pode ser um telefone, que pode ser, né, uma urna, que pode ser, enfim, né, aí, de acordo com o tamanho e a necessidade da organização, que para construir essas ferramentas, acho que um elemento super importante aí é avaliar, né, quais são os riscos que aquela organização tem em relação à sua integridade, né,
Então, e a partir desses riscos, ela desenvolver essas ferramentas, mas ele deve ser de acordo com a necessidade, né, da mitigação do risco identificado naquela organização específica, né? Ele não vem só, né? Ele vem também acompanhado ele necessita, né, da definição pela organização, né, de quem vai, né, receber a denúncia, quem vai tratar a denúncia, né? Existe a possibilidade, né, de contratação de escritórios especializados nisso, hoje já tem muitos, mas existe a possibilidade de criar uma estrutura interna, né, compatível com a organização, né, que garanta a existência de um grupo que vai receber e tratar as denúncias né, garantindo o sigilo e garantindo a confidencialidade, que são dois elementos fundamentais para um canal de denúncia poder funcionar e ter credibilidade, né? Ele não consegue funcionar sem isso, então é preciso ter também uma comissão de integridade, né? Uma supervisão, né? Uma superintendência de compliance, enfim, de acordo também com o tamanho, necessidade, né, os riscos daquela organização, compatível com, né, a sua capacidade financeira também, mas que vai poder receber e tratar as denúncias desta forma, fazendo com que as pessoas procurem o canal de denúncia, porque se ele não tiver credibilidade também, ninguém vai buscar o canal de denúncia. Uma outra ferramenta muito importante, que está sendo muito demandada também, é o Código de Conduta, né? Que também é um conjunto de regras, aí são regras criadas pela própria organização, né? Com o objetivo de prever dois grandes aspectos, eu diria, né? Da organização, né? Os padrões comportamentais, né? A serem observados por todos os integrantes da organização, e as eventuais consequências a serem impostas a quem dele se desviar. Então, ele tem duas partes muito importantes, né? Que é uma parte que né? Da definição, né? De quais são os padrões, né? E as normas requeridas, né? De todas as pessoas que estão naquela organização. Por exemplo, né? A organização, é possível receber presente, né? Até que valor esse presente, é possível receber um presente de um fornecedor, por exemplo, né? É possível, como deve ser o comportamento em relação, né, à organização, aos órgãos públicos, quem é que responde no caso de uma eventual solicitação do âmbito do poder público, enfim, ele vai tratar, né, de questões relacionadas, né, aos comportamentos que se espera, né, de todas as pessoas. Esse é o outro elemento importante, é de todas as pessoas mesmo da organização, independente do nível hierárquico que tiver na organização, né, se ele é associado, se é dirigente, né, se é funcionário, enfim, né, todos devem, né, seguir aquele padrão de comportamento. O código de conduta, né, ele trata também, eu diria que ele deve conter minimamente, né, os compromissos no desenvolvimento das ações quanto respeito às pessoas, os compromissos assumidos com as partes interessadas, e aí o que a gente chama de partes interessadas? São os parceiros, são os colaboradores, são os fornecedores, né? São o universo, né, de pessoas com quem a organização se relaciona, e são medidas que vão no sentido da prevenção à fraude, a corrupção, né? Aí a ocorrência de conflito de interesse, a ética nas relações, o cumprimento dos acordos estabelecidos, a segurança das informações, aí novamente ela, né? No compromisso com, né, no desenvolvimento das ações quanto respeito às pessoas, é a privacidade, né? O que está falando aí? Está falando da privacidade no relacionamento e no tratamento de dados, na proteção e segurança de todas as pessoas envolvidas no processo de trabalho, isso em consonância com os valores institucionais. E, por fim, né, as responsabilidades institucionais, né? O tratamento das questões como meio ambiente, diversidade, né, prestação de contas e a transparência, que são responsabilidades
da organização também, como já sinalizado. E a segunda parte, né, eu diria, vou chamar assim, é a parte do canal, bom, na violação desses compromissos assumidos pelo conjunto da organização, né, quais são as medidas que a organização vai adotar para inibir, né, para mitigar essas, né, essas atitudes, para punir eventualmente essas atitudes, né? E o canal de denúncia sendo um dos elementos de onde ela pode receber a denúncia. Finalizando, né? Esses documentos não teriam muito sentido na organização se ela não fizesse, né? Não tivesse um esforço também a partir de trabalhar internamente a comunicação, né? A comunicação de todas as pessoas não só sobre a existência desses documentos, mas sobre seu conteúdo, né? E aí a organização pode usar de muitas estratégias diferenciadas para fazer essa comunicação, né? Hoje, uma das mais frequentes tem sido os infográficos, né? Mais pequenos vídeos, cartaz, enfim, né? Usar da criatividade, né, que é um dos nossos fortes, inclusive, em pensar, né, formas de difundir, né, quais são as nossas ferramentas de integridade. Um outro elemento super importante, um outro pilar também do processo de compliance são os treinamentos, né, o treinamento da equipe para a aplicação dessas novas do código de conduta ou da política, né, que a organização tem estabelecido, né, porque todos devem conhecer, devem dialogar, né, sobre os acordos estabelecidos, podendo ter, né, o treinamento é um espaço também de discutir as diferentes compreensões, né, de poder chegar aí a uma unidade em termos daquilo que aquela organização entende sobre determinado conceito, sobre determinado compromisso, né, que nem todos podem ter igual. E, por fim, um outro pilar muito importante em todo o programa de integridade é o monitoramento, né? O monitoramento, ele deve, né, a organização, ao estabelecer essas práticas, ela deve também, é importante que estabeleça também como vai se dar e quando vai se dar, né, o monitoramento, porque é o momento do ajuste. Nenhuma dessas ferramentas, né, elas são, eu diria, né, a gente tenta fazer tudo para que seja o mais pronto possível, mas isso nem sempre ocorre. Então, a prática, né, ao desenvolvimento prático, a aplicação prática dessas ferramentas, elas vão mostrando a necessidade de adequações, né, que a gente vai percebendo no cotidiano da prática. Então, o monitoramento ele vem exatamente para poder fazer como esse momento de poder rever, de poder ajustar as medidas que estão aí colocadas, né? Vou ficar por aqui, vou aguardar o nosso debate. Muito obrigado, Fátima, por essa bela explicação também, né, tanto da Paula como sua. Acho que já colocam mais concretamente para as organizações o que de fato significa adequar-se às normas e esse amplo espectro que o compliance traz para as nossas vidas, né? Não necessariamente coisas novas, né? Como vocês duas também comentaram, as organizações já convivem com essas exigências há bastante tempo. Diferente do que as pessoas que não conhecem as nossas práticas podem crer ou imaginar, nós não estamos operando num território desregulamentado ou sem normas, não é, que nos cerquem ou que regulem as nossas práticas, seja elas as práticas contábeis, financeiras, né, as questões éticas, as parcerias com o poder público. Mesmo antes da Lei 13.019, já existiam regras atinentes a convênios, né, entre organizações e órgãos da administração pública. Então, não são necessariamente novas questões, mas eu acho que compliance traz uma nova perspectiva em relação a essas questões. E aí queria colocar para a Helena como que você tem enxergado em termos de orientação jurídica, Helena, do que chega, né, nos canais da ABONG, do Serviço de Orientação Jurídica da ABONG, e que você crê que, por exemplo, as organizações poderiam prevenir
se elas adotassem um programa adequado de conformidade e de integridade, né? Como Paula e Fátima recomendaram. Estou pensando aqui, não, eu acho que primeiro agradecer, né, a exposição da Fátima e da Paula, acho que foi uma verdadeira aula, me lembrou muito, inclusive, no gancho do que o próprio Henrique colocou, né, há 2 semanas atrás a gente debateu aqui um tema importante que era a questão da CPI, das ONGs, né, que começou nessa nova CPI, né, que tem essa proposta, e que justamente a gente entrou nesse tema, né, de como é falsa essa ideia de que as organizações da sociedade civil não tem regra nenhuma, né, e como esse boato, né, essa questão que até tem um certo, né, apelo público, né, algumas, parece uma fake news que até pegou, né, e como serve de justificativa para criminalizar as próprias organizações, né? E acho que vocês colocando mostra aquilo que a gente já tinha colocado 2 semanas atrás, como é falsa essa ideia, né? Como não é verdade. Pensando nas organizações atendidas pela BONG, o que eu vejo que ainda passa muito por longe delas esse debate, assim. Vejo algumas situações que poderiam, com certeza, ser evitadas. Assim. Tem algumas organizações, por exemplo, que têm muitos trabalhadores e muitos voluntários e não tem nenhum código interno de conduta. Então, a gente já teve alguns atendimentos, por exemplo, de como desligar um voluntário que não segue a conduta da organização, conflito entre os próprios trabalhadores da organização e trabalhadoras com a ética, né, da organização. Acho que a gente não cheguei a atender nenhum caso que se configurasse exatamente uma corrupção, nada disso, mas de muitos conflitos, assim. E algumas vezes eu, inclusive, no atendimento, orientei que se tivesse essas organizações, que inclusive maiores, mas eu acho que serve para as menores também, que tivesse um código interno, né, de regras, mas isso eu ainda vejo que passa muito longe de algumas organizações, né? Acho que em relação a isso, em relação ao poder público, o que eu vejo muitas vezes não é a falta da organização seguir certinho, mas mais uma exigência que extrapola, assim, né? Mas eu acho que isso também demonstra que as organizações, ao não saberem, olha, eu tenho que cumprir isso, quando chega um pedido do poder público que extrapola, elas também se desesperam, porque elas não conseguem rebater e falar, não, isso aqui, a primeira reação não é aquela nossa, de, não, isso aqui extrapola. A primeira reação é o desespero, de falar, meu Deus, fiz alguma coisa errada. E acho que isso demonstra mesmo como, muitas vezes, as organizações não têm muita dúvida, né? Até seguem as coisas, mas falam, pô, estou fazendo aqui, mas será que está certo? Porque qualquer questionamento eu vejo que aquela segurança que as organizações até que têm, qualquer questionamento desmonta, né? Já fala, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Então, acho que muitos dos atendimentos que eu vejo esses dois lados, alguns conflitos internos e outra de questionamentos que extrapolam completamente aquilo que deve ser seguido, mas que as organizações, isso causa muita insegurança nas organizações. Daí as organizações começam a questionar tudo que tem feito, porque não conseguem, né, rebater no sentido de e nos procuram falando, nossa, eles me pediram, o poder público fez essa exigência, o que a gente faz? E normalmente no atendimento falam, não, é justamente rebater essa exigência, muitas das que a gente atende são muito que extrapolam, né? E acho que a importância também do próprio poder público também ser formado, né? Também entender o que são as organizações, o que deve ser exigido. O próprio Henrique trouxe um caso, né, de uma exigência que extrapola para mim, né, há 2 semanas atrás, mas acho que isso acontece bastante com as organizações. Bem colocado, Helena. Acho que também vivemos num ecossistema, né? As organizações da sociedade civil, elas não estão sozinhas. Elas se relacionam com empresas, com o poder público, com os grupos, parceiros, outras organizações, né? Então, esse ecossistema também precisa conhecer
as obrigações, mas também os limites desse sistema, né? Aquilo que deve ser exigido, aquilo que torna-se abusivo, né? Gente, estamos chegando a 1 hora, mas tá incrível esse nosso debate. Se a Paula e a Fátima não se incomodarem e ficarmos mais uns minutinhos, porque seria bom também ouvi-las novamente numa segunda rodada. E quero também, com isso, aproveitar para agradecer quem nos acompanha no canal da ABONG no YouTube. Então, temos aqui a Eliana Hollenberg, a Candice Ferreira, Camila Veiga, né, nossas colegas da Elo, Renato Cunha, José Dias, Lucas Seara, da OSC Legal, Laís Lopes, Lourdinha, né, Daniel Barbosa, muitas pessoas fazendo comentários, parabenizando pelo nosso tema dessa terça jurídica. Então, queria voltar para a Paula, para pensarmos um pouquinho, Paula. Nós estamos falando aqui para organizações que têm portes muito variados, que estão em contextos regionais, geográficos, com capacidades administrativas financeiras também muito variadas, né? Por onde, né, uma organização que pretende iniciar a enfrentar essa questão do compliance, por onde você acha que as organizações poderiam, né? Porque como é algo um panorama tão amplo, né, de temas, de assuntos, e desenvolver uma política daquilo, um manual sobre aquilo outro, um código de ética, para também que as organizações não se sintam imobilizadas, entendendo, tenho tantas coisas para fazer, tantas obrigações. O que seria um bom passo, na sua opinião, como assessora, inclusive, que atua para as organizações, um primeiro passo de início para pensarem sobre compliance e adequação das normas internas? Ótima pergunta, Henrique. Eu costumo dizer que, em geral, a gente precisa de melhores práticas do que de mais regra, né? E é a advogada falando isso. Então, fuja da tentação de fazer uma política para cumprir tabela, né? O financiador exige, tem que fazer. Enfim, você já assumiu o compromisso, mas então encare o compromisso, porque o risco enfim, que no fim das contas você tenha uma política que não se enquadra à sua cultura organizacional e que vai gerar mais obrigação do que você já tem. E é isso que vocês colocaram muito bem. As organizações já têm muitas obrigações, né? Então, para além das obrigações institucionais de eleição, mandato, aprovação de contas nas suas próprias assembleias e tal, minimamente a apresentação das declarações anuais para a Receita Federal, se tem funcionários, todas as questões trabalhistas, se tem algum tipo de título ou certificado, né, inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, da criança e do adolescente, isenção de TCMD, reconhecimento de entidade promotora de direitos humanos, é um caleidoscópio, né? Então, a gente, quando lê essa questão do marco legal, né, da normativa das organizações da sociedade civil, a gente costuma ler essa questão de caleidoscópio, cipoal, emaranhado, né? É sempre a fotografia do caos, assim, né? E é verdade, né? Porque as organizações, a gente, enfim, vive, né? O nosso direito ele é dividido entre o público e o privado, né? As organizações vivem ali entre a liberdade de ser uma entidade privada, que nasce da vontade das pessoas e é livre para fazer o que ela quiser, né, a auto-organização das associações, e mesmo a fundação, a vontade do instituidor, né, prevalece, e o lado de ter uma finalidade pública, então isso já torna, em alguma medida, uma organização pública e não estritamente privada, que só interessa aos seus associados, né? E na medida em que ela começa a captar recurso no mercado,
gerenciar recurso público, firmar contratos com empresas, buscar certificações, isenções, ela vai aceitando novas regras, né? Então, eu acho assim, não tenho dúvida, o primeiro passo é um diagnóstico, né? Então, é um diagnóstico em que, e a gente no escritório, quando apoia organizações fazendo programas, sem o diagnóstico não dá para fazer, né? Então, eu posso pitacar num documento que vocês tenham feito. Será que esse procedimento está adequado? Como é o canal? A gente tem sugestões. Agora, para se propor a desenhar um programa, tem que ter um diagnóstico, né? Que ele vai passar por análise de documentos, toda a questão tributária, os controles vista, então a gente tem que conversar com as pessoas, porque o documento com organização ambiental, né? Uma organização que presta serviço e faz reflorestamento de áreas é uma organização muito diferente de uma entidade que promove ações públicas de comunicação pela preservação do meio ambiente. São universos distintos, então tem que analisar essas normas, esses riscos, né? Validar, ouvir as pessoas, ver se aquilo faz sentido para elas. Então tem uma postura muito também no sentido da alteridade, né? De ouvir o outro e ver se é aquilo mesmo, validar. Aí sim, propor uma política. E a nossa ideia é sempre aproveitar o que já existe, né? Então, a gente tem um procedimento de compras, tá? Ele vale. Então, vamos obrigar para todas as áreas? Não, vamos dizer que priorizará o uso daquelas atividades, né? Que as pessoas vão evitar, elas vão se abster de fazer determinadas coisas, ao invés de os procedimentos vão garantir, devem ser até o fim de abril. É muito comum a gente ver esse tipo de coisa, assim, colocar prazos taxativos que às vezes ajudam a organizar. Agora, e se não acontecer até o fim de abril? Eu vou estar inventando uma regra que eu mesmo vou descumprir e depois vou cair numa desconformidade gratuita, né? Então, vamos colocar anualmente, a cada assembleia, então, e tentando incorporar nos procedimentos que existem, né? Porque senão a gente fica nessa coisa muito descolada. E ter uma política descolada da realidade só aumenta a desconformidade. Ela não gera mais conformidade. Eu tenho um canal de denúncias. Ninguém checa o canal. Então, você não tem um canal, você tem uma porta de entrada que está fechada, né? Então, isso é muito importante, né? E a gente percebe, esse eu acho que é o maior erro que as organizações cometem, em geral, ao fazer essas políticas. E o do treinamento, que a Fátima também enfatizou muito bem, né? Então, tem que treinar, ele tem que ser efetivo, né? Então, vamos ao simples, back to basics, vamos fazer o mínimo, e na medida em que faça sentido, e monitorar, né? Então, claro, então a gente diz muito isso também. Se eu crio um canal e eu começo a receber muitas denúncias de um aspecto, eu tenho um problema ali. Então, depois vamos investigar adequado. E, claro, que assim, no universo das organizações, a gente não está tratando, muito raro, né, um caso de uma denúncia, de uma coisa grave, que tenha realmente que ser levada à autoridade policial, investigado. Evidentemente, se a gente estiver dentro de uma organização que se percebe que existe uma situação criminal, por exemplo, colocada, ou mesmo de corrupção, aí, evidentemente, tomar as medidas necessárias, né? Ter um procedimento, assegurar ampla defesa, se for o caso, o sigilo. Então, ali, diante de um caso concreto grave, agir também com a formalidade e a gravidade, a profundidade que o caso exige. Só para não passar batido, eu queria apontar um ponto também muito interessante da fala da Helena, que ela traz essa questão mesmo que é da criminalização, né, das organizações. Então, assim, a coisa da CPI, das ONGs, do que se exige, né? Então, de um lado tem um mito de que não tem regra, quando tem muita norma. Então, acho que esse é um ponto importante também da gente repisar, né? E um segundo, que
o tipo de exigência que se faz, né? Então, é muito comum, às vezes, o próprio Ministério Público ou durante uma parceria, o agente público pedir muito mais documento do que ele precisa ou do que a lei autoriza que ele peça. Então, ele está agindo com excesso, né? E a organização tem a capacidade de, claro, tendo conhecimento para isso, na interface, não permitir que esses excessos se consolidem, né? Então, é isso que a gente estava conversando, um pouco da proporcionalidade e saber quais são as relações que potencialmente podem fragilizar a autonomia, a fortaleza institucional, né? E isso acontece tanto nos contratos públicos quanto privados também. Então, é muito comum, por exemplo, que financiadores privados, empresas, peçam um modelo de relatório no padrão que eles têm e no prazo que eles escolhem, né? Eles estão até no direito deles, enquanto financiadores, de propor ali os prazos, né? Agora, se aquele prazo é totalmente fora do que a organização tem no seu rito ali, então ela vai fazer um relatório anual e a empresa fecha o balanço dela em julho e pede para fazer em agosto, né? Vai precisar de uma pessoa para consolidar esses dados. E isso tem um custo, né? E esse custo, ele não é do projeto, ele é o financiador que está colocando, né? Então, vamos negociar isso? Falar, olha, aquele projeto que eu te apresentei, ele prevê a prestação de contas em janeiro. Se eu tiver que fazer uma em setembro, eu vou ter um custo. E isso, enfim, as pessoas entendem, né? Exige ali uma conversa, mas você faz uma, duas, três, depois você consolida uma relação que ela se dá também em bases de maior igualdade, né? Então, isso tudo passa por esse terreno da criminalização das organizações, tanto nas relações públicas quanto privadas, né? Então, eu acho muito importante trazer esses assuntos e muitas vezes mostrar para o financiador ou para o próprio agente público que o custo da prestação de contas nem sempre ele é da parceria. Às vezes ele é uma exigência que ele está impondo. E dessa forma, ele, enfim, tem que arcar também com essa estrutura de uma exigência que é ele que está colocando, né? Então, tudo isso passa por compliance e tem muito a ver com o dia a dia das organizações, né? Então, eu acho que é um tema muito rico e foi um prazer estar aqui discutindo e dialogando com vocês sobre esse assunto. E, de novo, parabéns pela iniciativa. É muito legal poder ter esse espaço, esses conteúdos para as organizações acessarem sempre que possível. E queria fazer também um destaque no site do escritório, né, que é sbsa.com.br. A gente criou uma aba onde a gente está alimentando com muito conteúdo sobre organizações da sociedade civil. Porque, às vezes, tem um conteúdo interessante no site do IPEA, aí sai do site, e é público, né? Então, a gente está baixando esse conteúdo e alimentando no nosso site. Então, fica aí também, dentro da área mais jurídica mesmo, tem um texto sobre compliance, que eu estou te passando o link, aqueles materiais que eu falei também sobre direito das organizações para trabalhar em sala de aula, e vários outros artigos e produções, inclusive de produção de terceiros, né? Então, tem até uns aqui do projeto que a gente já está salvando para colocar lá também, para a gente mesmo, quando precisa acessar, encontrar, e fica aí também como um repositório que as pessoas podem acessar nos assuntos relacionados a isso. Obrigada. Fantástico, Paula. A gente que agradece e também por esse trabalho que eu diria que é de utilidade pública, não é? Que o escritório tem feito. Depois, quando essa nossa terça ficar gravada no canal da Bong no YouTube, a gente procura também deixar aí os links de site, né? As recomendações que nós falamos aqui no debate de hoje. Muito obrigada a você. E Fátima também, para essa última rodada, queria também te perguntar, na sua experiência, o que você tem visto que são pontos de atenção, né? Talvez no âmbito de compliance, algumas coisas as organizações já têm mais ou menos resolvido, ou precisam de pequenos ajustes, mas possivelmente você já antecipou a questão dos canais de denúncia, né? Que são
realmente uma questão ainda muito pouco desenvolvida dentro das organizações, mas que outros pontos você chamaria a atenção, que as organizações precisariam cuidar e que, nesse momento, não estão cuidando, né? Não existe determinada prática ou política ou rotina dentro das organizações. O microfone, mais uma vez. Vou dialogar um pouco com a Helena. Acho que uma questão mais frequente tem sido gestão de pessoas, eu diria, né? A gente vê muitas demandas nesse campo. Acho que por uma inexistência até tem as práticas, né? Algumas práticas consolidadas, outras não tão consolidadas assim, mas tudo muito verbal, muito daquele gestor, né? Nossas organizações têm uma rotatividade relativamente grande em algumas áreas, né? Então, acho que esse é um campo aí de atenção para as organizações em relação a pensar na medida que for solucionando os problemas, é uma maneira simples de fazer, na medida que for solucionando as questões, que ela vá normatizando mesmo, né? Solucionou? Como solucionou? Escreve, né? Sistematiza aí essa solução encontrada, porque já vai servir né? Já vira uma regra para o passo seguinte, vira, né, uma prática institucionalizada, melhor do que usar regra, né? Então, acho que é um elemento bem importante. Acho que seguindo de compras e contratações, acho que as medidas de compras e contratações ainda existem, muitas organizações ainda têm, mas ainda há muitas dúvidas e muitas questões nesse campo também, em relação às organizações, que eu acho que a gente precisaria avançar, né? Alguns têm política e não têm normas, outros têm as normas e não têm política, então tentar combinar essas questões, né, para responder perguntas simples mesmo. Eu posso ou não posso receber presente de fornecedor, né? Dia da secretária, né? Que a agência de turismo adora dar passagem, né? Dava, não sei se dá ainda, enfim. É possível aceitar ou não, né? Essas passagens, enfim. Então, é um campo também, assim, eu diria, muito, muito próximo dos problemas cotidianos das organizações, aí, que mereceria um destaque, uma atenção, né? E acho que a gente não precisa, eu falei de dois, mas eu acho que tem dois outros assim que a gente utiliza muito pouco, que são do nosso cotidiano quase, que são as normas de procedimentos administrativo e financeiro, né? Acho que a maioria das organizações está com elas desatualizada, né? Nossa experiência prática assim tem, mas está desatualizada, então precisaria, né, rever. Até porque mudou a configuração da equipe, ainda não, né, não ajustaram isso em termos da organização. E os regimentos internos, né? A gente tem os estatutos até estão adequados, estão atualizados, tal, mas os regimentos internos acabam também precisando aí. Enfim, você tem aí, acho que são coisas, eu diria, simples do cotidiano das organizações que a gente poderia começar a atuar. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Fátima. É um prazer também te escutar e aprender contigo. Helena, algum recado final? Já estamos nos encaminhando para o encerramento. Acho que não, acho que agradecer mais uma vez, né, a Paula e a Fátima, acho que foi muito bom hoje. Espero que a gente continue nosso diálogo, né? Vamos continuar com outros assuntos. Acho que em outra oportunidade podemos convidá-las de novo. E na terça que vem a gente volta, mais uma terça jurídica, e relembrar do atendimento. Acho que a gente falou bastante coisa. Muitas vezes tem algumas terças jurídicas que depois as pessoas assistem e me mandam mensagem. Então é esse o espírito mesmo. Então quem quiser pode escrever para o jurídico@bong.org.br ou lá no site da Bong, no que fazemos orientações jurídicas. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Bom, gente, nos estendemos um pouquinho mais, mas de fato o assunto era muito instigante e merecia também, né, que conversássemos um pouco para concretizar o que significam as práticas de compliance para as organizações da sociedade civil.
Quero muitíssimo agradecer a Paula Estorto, sócia do escritório Sazzi Bechara Estorto Reicher Figueiredo Lopes, advogados, a Fátima Nascimento, do Elo Brasil, e em nome das duas também queria muito saudar as suas respectivas equipes que têm desenvolvido trabalhos excepcionais, né? Esse curso que Fátima mencionou, do Elo Brasil, da qual também Paula é uma das professoras, tem contribuído certamente para as organizações e torço para que existam novas edições e que se abram também para outras organizações da sociedade civil. Muito obrigado a todas, obrigado a quem nos acompanhou também nos nossos canais do YouTube da Abong, e convido todo mundo para a próxima Terça Jurídica, quando voltaremos ainda com assuntos relativos à adequação das organizações, a normas de integridade, a conformidade, no que a gente começou a discutir hoje sobre o compliance. Muito obrigado, gente. Tchau.